Estamos iniciando mais uma série de apresentações dos trabalhos técnicos escolhidos no terceiro concurso de monografia da FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco. Convidamos para compor a mesa o senhor José Ronaldo dos Santos, presidente do Sindical Tocantins. Convidamos para compor o senhor Aquiles César Barroso, diretor de Assuntos Parlamentares do Sindifisco Santa Catarina. E para secretariar os trabalhos, convidamos o senhor Antônio Mendes Patriota, diretor jurídico e defesa profissional da FENAFISCO e diretor financeiro do Sindifisco DF. A primeira apresentação desta manhã tem como tema prazo decadencial para lançamento substitutivo, aquele anulado por vício, um enfoque nos elementos essenciais do auto de infração, com o autor Fayad Ferreira, filiado ao Sinafit DF, Sindicato dos Funcionários Integrantes da Carreira Auditoria Fiscal do Distrito Federal, que convidamos a essa mesa. Fayad Ferreira, natural do Rio de Janeiro, capital, ocupa desde 1995 o cargo de auditor tributário da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1989, concluiu, em 2006, pós-graduação em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes. Suas atividades profissionais na carreira tributária iniciaram-se em 1994, quando ingressou na Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, onde exerceu fiscalização em contribuintes do ICMS. Em decorrência do cargo que atualmente ocupa, atuou há mais de 10 anos em auditoria fiscal de empresas, contribuintes do ICMS e do ISS, e desde 2007 vem exercendo a função de chefe do Núcleo de Esclarecimentos e Normas, na qual desempenha as atividades de supervisão, revisão e elaboração de pareceres a consultas tributárias formuladas tanto por contribuintes do Distrito Federal, quanto por servidores fiscais do órgão fazendário a que pertence. Sobre o tema deste trabalho, vem ministrando palestras, tendo como público-alvo profissionais atuantes do direito tributário, dentre os quais se inserem servidores fiscais, contribuintes, advogados tributaristas e demais estudiosos da área, além de ter sido responsável técnico pela elaboração de instrução normativa no âmbito do Distrito Federal sobre a classificação dos vícios incidentes sobre elementos que formalizam a exigência do crédito tributário para fins de contagem do prazo decadencial e a que se referem os incisos 1º e 2º do artigo 173 do Código Tributário Nacional. Bem, nesse momento, convido o colega Fayad para fazer a exposição do seu trabalho. A apresentação do colega terá duração de 30 minutos a partir desse momento. Bom, haviam me dito que seriam 45 minutos, então eu preparei uma apresentação para 45, vou ter que correr. Bom, o título é esse, prazo decadencial para lançamento substitutivo àquele anulado por vício, enfoque nos elementos essenciais da auto-infração. Segue. A decadência, como nós sabemos, ela tem como pressupostos a ocorrência de dois elementos, a inércia e o tempo. A inércia ela é explicada pela falta de ação da Fazenda Pública no sentido de apurar ou exigir o tributo, ou, se iniciada a ação nesse sentido, não a tenha concluído no prazo estipulado para a lei tributária. Ela se fundamenta no princípio da segurança jurídica. Há um interesse público na proteção do direito do sujeito ativo que dispõe de determinado prazo legal para avançar, mas existe também o interesse
público na proteção do sujeito passivo, que tem o direito de não ser mais importunado pela ação do fisco, fora do limite temporal estabelecido em lei. Segue, por favor. Segue. Bom, eu coloquei aqui as 4 principais regras de decadência do CTN. O que nós observamos aqui é que o prazo decadencial ele é de 5 anos, né? O que o CTN fixa é o prazo decadencial de 5 anos e o termo inicial. A partir desses 2 elementos, a gente consegue chegar ao termo final do prazo decadencial. Então, a regra geral é aquela no item 1, que é o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador. A regra número 2, que é objeto da palestra de hoje, é o termo inicial, conta-se da data de anulação do lançamento por vício formal. A regra 3, a data de início, o termo inicial é a data de início, notificação de medida preparatória ao lançamento. E a 4, se a lei não fixar prazo à homologação, o termo inicial conta-se da data do fato gerador, desde que não haja dolo, fraude ou simulação. Segue, por favor. Bom, o artigo que nós vamos nos debruçar aqui é o 173. O inciso 1 refere-se à regra geral, que é aquela contada, os 5 anos contados, a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Essa regra geral ela é de ampla aplicação. Ela se aplica às modalidades de lançamento, tanto de ofício, quanto por declaração, quanto por homologação, nos impostos aí citados. Em relação ao lançamento por homologação, a jurisprudência do STJ ela já se firmou no sentido que é aplicável a regra do inciso 1 do artigo 173 nos casos em que não houve pagamento antecipado do tributo. Nos tributos sujeitos a homologação, a lançamento por homologação, cujo prazo foi antecipado, pagamento foi antecipado pelo contribuinte, a regra que se aplica é aquela do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, que é 5 anos contados da ocorrência do fato gerador, não havendo dolo, fraude ou simulação. Segue, por favor. Muito bem. Considerada essa regra geral, nenhuma dúvida se apresenta. O problema está no inciso 2 do artigo 173, que excetua a regra geral e desloca a data que seria a partir do dia seguinte à ocorrência do fato gerador para a data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal, lançamento anteriormente efetuado. Isso acaba por conceder à administração pública mais 5 anos a partir dessa data de anulação, desde que seja por vício formal. Mas o que é o vício formal? Segue, por favor. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente se situar, que seria, imaginemos que transcorrido 4 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, a autoridade julgadora competente entenda ter havido vício que importe nulidade. Pergunta-se, até quando poderá o fisco lavrar novo lançamento? Estará distrito a somente mais 1 ano ou terá mais 5 anos para fazê-lo? Então, a resposta a estes questionamentos serão em conformidade com a motivação da autoridade julgadora em decisão que tenha anulado o lançamento tributário. Segue. Então, eu fiz um esquema aqui, em que nós temos aqui os 4 anos decorridos do exemplo, contados a partir do primeiro dia seguinte da ocorrência do fato gerador, e a resposta às perguntas do exemplo. Ou seja, nós teremos 1 ano apenas se o auto de infração for anulado por vício não formal, ou 5 anos se o auto de infração for anulado por vício formal. Tudo contado a partir da decisão anulatória definitiva. Segue. Então, volta anterior, por favor. Então, por aqui a gente já vê a relevância do tema, né? Quer dizer, a gente está... São créditos, muitas vezes em valores elevados, em que a gente está jogando com uma diferença de prazo aqui gritante, né?
dependendo se a decisão anulatória do lançamento, ela classificou o vício como formal ou não, o que na prática se demonstra procedimento que apresenta uma série de dificuldades para os órgãos julgadores. Segue, por favor. Então, aqui eu coloquei aqui as etapas do processo administrativo fiscal. Então, nós temos como marco aqui a decisão anulatória definitiva de primeira ou segunda instância, né? E a gente tem aqui, no início, a lavratura de auto-infração, diligências e eventual impugnação e recurso, voluntário ou de ofício. E, a partir da decisão anulatória definitiva, a gente tem uma necessidade de classificação dos vícios. Quem estabelece essa necessidade é o Código Tributário Nacional. O artigo 173, inciso 1 e 2, impõe isso ao administrador, né? Então, é necessária a classificação do vício para se delimitar o prazo decadencial. Na situação atual, em muitos estados, isso é um ponto de interrogação. A jurisprudência e a doutrina oscilam quando vão falar a esse respeito. Uns consideram um critério, outros, quando vão comentar esse artigo, até saltam o artigo 173, inciso 2. Isso não é algo muito bem esclarecido no nosso mercado editorial. E a situação proposta, a apresentação dessa palestra, é a classificação do vício, como formal ou não formal. Segue. Então, eu vou falar um pouco sobre a metodologia aplicada. A gente conseguiria desmembrar o auto de infração em vários elementos, que depois vocês vão ver com mais detalhe mais à frente. Elemento 1, 2, 3, até o elemento N. E a eleição de um critério de classificação. Então, a partir desse critério de classificação selecionado, a gente teria, então, os vícios não formais, com a aplicação do 173, inciso 1, ou vícios formais, 173, inciso 2. Segue. E que critério é esse que foi escolhido por mim na apresentação, para a monografia? O critério de permanência ao rol de operações do artigo 142 do CTN. Então, a partir deste critério, ou seja, o elemento, se pertencer ao rol de operações do 142, ele é classificado como elemento essencial. E, se não pertencer, ele passa a ser não essencial. E os essenciais podem resultar em vícios não formais ou vícios formais. Identicamente, os elementos não essenciais, vícios não formais e vícios formais. Segue. Então, foi selecionado como ponto de partida para a classificação dos vícios a qualificação dos elementos de forma dicotômica, em essenciais e não essenciais. Por quê? Porque isso é um facilitador, né? A gente precisa fazer uma gradação dos vícios e a gente tem que preparar o terreno para que isso seja feito, para que, ao final, a gente analise os resultados de uma forma coerente. Muito bem. Aqui eu coloquei aqui que a monografia ela se restringe à apresentação dos elementos essenciais. O livro Vício Formal ao Orçamento Tributário, de 2010, expande o universo de classificação para elementos essenciais e não essenciais. Segue. Bom, o critério, conforme já mencionei, é o da pertinência dos elementos constantes do auto-infração ao rol das operações descritas no artigo 142. Assim, partindo desse critério, determinado elemento será qualificado como essencial se pertencer a esse rol. E por que selecionamos esse critério? Segue. Encontramos a resposta para de excertos de Alberto Xavier. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Na verdade, a referência a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, traduz-se numa enumeração exemplificativa de operações lógicas que se englobam no processo subsuntivo de aplicação da lei tributária aos fatos concretos. Ou, em outras palavras, o legislador do CTN entendeu por bem selecionar, ainda que exemplificativamente, um rol de operações não exaustivas, porém relevantes, que pudessem representar o conceito ou a ideia do lançamento. Segue.
Bom, acima está o artigo 142 do CTN. Compete privativamente à autoridade administrativa, Conselho Tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Bom, comentando esse artigo 142 do CTN, que nós tomamos como critério, Souto-Maior Borges assim dispôs: na definição de lançamento contemplada pelo artigo 142 do CTN, há componentes essenciais, porque indispensáveis à integração jurídica dessa categoria tributária, e componente não essencial, no sentido que pode ou não entrar em linha de conta na aplicação da norma tributária pelo lançamento. Os componentes essenciais dessa definição correspondem a, segundo enumera Souto-Maior Borges, verificação da ocorrência do fato jurídico tributário, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo. Segue. Bom, eu trouxe para vocês aqui um parecer na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em resposta à solicitação da Secretaria de Fazenda em relação aos vícios, e esse trecho eu achei bem interessante para que a gente examine. Então, a procuradora que emitiu esse parecer assim dispôs sobre o artigo 142. O artigo 142 contém definição de lançamento, estabelecendo que compete à autoridade, até identificar o sujeito passivo, e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, acrescentando o parágrafo único que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Aí continua a procuradora: ora, a ausência desses elementos ou de algum deles, inquestionavelmente, dá causa à nulidade do lançamento, por defeito de estrutura, e não apenas por um vício formal. Então, aí a gente está começando a ver como é que o vício formal está sendo introduzido aqui, como ideia aqui nessa palestra. Segue, por favor. Bom, então, balizando-nos pelas lições, tanto de Souto-Maior Borges quanto o parecer da Procuradoria do DF, a gente pode relacionar 4 elementos como sendo os elementos essenciais, não sujeitos, via de regra, a vícios que possam ser classificados como formais. Seriam os elementos de 1 a 4, verificação da ocorrência do fato jurídico tributário, que seria o fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido e identificação do sujeito passivo. Sobre matéria tributável, eu não vou explicar, mas eu coloquei 2 notas, eu acredito que vocês vão receber esse material, sobre o que a doutrina fala sobre matéria tributável. Fábio Fanuc, base de cálculo, seria a base de cálculo, e também o núcleo do fato gerador, Souto-Maior Borges seria a base de cálculo. Mas isso não importa, nesse momento. Quem quiser mais detalhes, basta procurar esses livros e vontade criminados. De qualquer forma, a matéria tributável, ela tem uma parte dela que se encaixa no elemento 1, porque é núcleo de fato gerador, e no elemento 3, na medida que representa quantitativamente a base de cálculo. Segue. Bom, então aqui uma ilustração, exceto o elemento penalidade cabível, os 4 elementos que nós relacionamos do CTN, que serão objeto do nosso estudo: fato gerador, matéria tributária, montante de tributo, contribuinte, que no caso seria mais amplo sujeito passivo, e a penalidade, que será objeto de análise apartada ao final dessa exposição. Segue. Bom, esse será o auto de infração que nós tomaremos como paradigma, tá? Um modelo de auto de infração. Nas respectivas unidades, cada um tem o seu modelo. A legislação processual tributária de cada entidade, ela tem modelo, mas mais ou menos gira em torno disso, com mais ou menos detalhes. Aqui eu coloquei a do Distrito Federal. Segue. Bom, em relação... volta, por favor, anterior. Tem ali o inciso 4, descrição do fato que originou a lavratura. Vou fazer uma observação em relação a isso, no próximo slide. Segue. Em relação à descrição do fato, ele pode ser encarado de 2 maneiras. Nessa apresentação, ele será encarado conforme o primeiro destaque. A descrição do fato seria a descrição do fato gerador. Seria a subsunção relatada pela autoridade fiscal
a hipótese de incidência tributária. Mas existem legislações em que especificam que a descrição do fato que originou a lavratura seria uma composição da descrição do fato gerador e a descrição da infração, que seria associada ao inciso seguinte, disposição legal infringida. Nós trabalharemos nessa apresentação com a primeira descrição do fato, coincidente com a descrição do fato gerador, uma vez que nós já temos a disposição legal infringida no inciso seguinte. Segue. Bom, relembrando, os elementos são esses 4, e por que eu destaquei novamente? Para chamar a atenção em relação ao tributo devido. Correção monetária e juros de mora, embora sejam integrantes do crédito tributário, não se configuram como elementos essenciais por este critério adotado, de pertinência a 142. O elemento penalidade, nós veremos também ao final da apresentação. São também as penalidades são consideradas elementos não essenciais também. Estou chamando a atenção, porque mais à frente vou voltar a esse ponto. Segue, por favor. Bom, aqui então do artigo 2º, nós podemos então já começar a fazer um mapeamento dos elementos essenciais. Os incisos 1 e 2, a gente pode relacionar a identificação do sujeito passivo. A descrição do fato que originou a lavratura seria a descrição do fato gerador. E o valor do crédito tributário, somente aquele relativo à parcela do tributo apurado, uma vez que já fiz a ressalva em relação à correção monetária, juros e penalidade. Segue, por favor. Bom, princípio do contraditório e da ampla defesa. É importante que eu dê uma repassada nisso com vocês, porque isso vai ser a base da classificação desses elementos. Bom, o contraditório, ele está previsto, e a ampla defesa estão previstos no artigo 5º da Constituição. Por contraditório, entende-se o direito que tem uma parte de tomar conhecimento de tudo que é inserido pela parte adversa no processo e, a partir deste conhecimento, contraditar. Nesse sentido, o contraditório traduz-se no direito à informação necessária para uma reação possível. O princípio da ampla defesa entende-se o direito que é dado a uma parte de trazer ao processo todas as razões, fatos e provas que achar conveniente para provar a verdade na defesa de seus interesses. Segue, por favor. Bom, embora eles sempre caminhem juntos, contraditório e ampla defesa, a gente pode fazer algumas distinções de ordem teórica e prática que serão úteis para a classificação dos vícios. O contraditório, ele volta-se mais para a manifestação das partes de forma igualitária, sendo decorrente do princípio da isonomia processual. A ampla defesa volta-se para a possibilidade de produzir provas em busca da verdade real dos fatos alegados nos processos litigiosos, a necessidade de produção de provas, de forma que a ampla defesa possibilita à parte que se defende se utilizar de todos os meios possíveis para a prova de seus direitos. Segue. Bom, e o que isso nos interessa na seara do processo administrativo fiscal? Ocorrendo um dano ao sujeito passivo de forma a impedi-lo de conhecer a obrigação que lhe foi imputada pelo lançamento, materializa-se a violação ao princípio do contraditório, importando, consequentemente, na violação ao princípio da ampla defesa, porque, como dizem muitos autores, é a partir do contraditório que brota a própria defesa. E no exercício de avaliação dos vícios incidentes sob o auto de infração, poderemos também nos deparar com uma outra situação, que não importando em prejuízo ao sujeito passivo, quanto ao conhecimento da obrigação que lhe foi imputada pelo lançamento, ainda assim provoca em prejuízo a amplitude do direito de defesa do autuado. Então, nas hipóteses acima, a gente consegue perceber que a gente pode fazer uma gradação dos vícios incidentes sobre os elementos, pois os que violam o princípio do contraditório certamente violarão o princípio da ampla defesa, mas há casos de violação ao princípio da ampla defesa sem violação ao contraditório, como eu vou exemplificar em seguida. Segue. Então, os vícios que importem na violação ao princípio do contraditório e que necessariamente importem na violação ao princípio da ampla defesa são mais graves e danosos ao sujeito passivo. Por conseguinte, passíveis de uma classificação mais rigorosa.
quanto a seus efeitos, sendo por isso classificados como vícios não formais. Inciso 1 do artigo 173 do CTN. Aplicação do prazo decadencial vai estabelecido. Já os vícios que não maculam o princípio do contraditório, mas que por qualquer outro motivo venham violar o princípio da ampla defesa, são também graves, importando na anulação do lançamento, mas comparativamente aos descritos anteriormente, de menor gravidade, motivo pelo qual classificam-se como vícios formais. Aplicação do inciso 2 do artigo 173 do CTN. Segue. Eu fiz um esquema aqui que possibilita a gente visualizar de uma maneira bem mais clara. A gente tem o fato gerador e o tributo devido, como elementos do auto de infração. O elemento 1, né, que é o fato gerador, e o elemento 3, uma vez que o elemento 2 pertence parte ao 1 e parte ao 3. Então, o fato gerador e o tributo devido, vistos incidentes sobre esses elementos, deverão ser avaliados pela autoridade julgadora quanto à capacidade de provocarem danos ao autuado. Então, deve ser feita a seguinte pergunta: impedindo-o de conhecer a obrigação que lhe foi imputada pelo lançamento? Sim. Então, se impedir, ocorre violação ao contraditório. E, a reboque disso, violação ao princípio da ampla defesa. O vício, então, classificar-se-ia como não formal. Agora, se não impedir, não há violação ao contraditório, mas há duas possibilidades. Violação ao princípio da ampla defesa, o vício classificar-se-ia como formal, ou não violação à ampla defesa. O vício não seria passível de nulidade, seria uma mera irregularidade. Segue, por favor. Exemplos relacionados à classificação do vício incidente sobre o fato gerador. Hipótese 1. Erro ou imprecisão na descrição do fato gerador, que importe em prejuízo ao sujeito passivo quanto ao conhecimento total ou parcial da obrigação que lhe foi imputada pelo lançamento. É tipicamente classificado como vício não formal. Então, um exemplo, nós temos uma mercadorias, autoridade lançadora apurou mercadorias de regulamento tributáveis de 300 unidades monetárias e 200 unidades para mercadoria isenta. Considerou a base de cálculo tributável de 500. Obviamente, o auto de infração está viciado, pois o autuante considerou como tributável parcela correspondente à mercadoria isenta. Nessa hipótese, o erro se deu não só sobre os cálculos do imposto, mas também sobre a descrição do fato gerador, pela autoridade lançadora, tendo considerado materializado, a partir da descrição não só das saídas provenientes de mercadorias regularmente tributáveis, como também de saídas isentas. O vício, nessa hipótese, prejudicou o autuado quanto ao conhecimento da obrigação que lhe foi imputada pelo lançamento, devendo o auto de infração ser anulado por vício não formal. Aplicação do inciso 1 do artigo 173 do CTN. Segue. 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 Vai ficar difícil. Vamos lá. A hipótese 2, você teria um erro ou imprecisão na descrição do fato gerador que não importe prejuízo, mas que causaria prejuízo à ampla defesa, classificado como vício formal. Então, vamos pegar um exemplo em que o sujeito passivo tenha presenciado, no curso do procedimento, uma leitura X, seu equipamento emissor de cupom fiscal, tendo tomado ciência por termos de contagem de caixa, constante dos anexos. A fita detalhe da leitura X se apresentava pouco legível no momento da autuação, fato que mais adiante seria argumentado em sua impugnação como prejuízo à sua ampla defesa, exemplo de prova defeituosa. Assim, presente o vício, o sujeito, embora tenha tomado conhecimento de toda a obrigação que lhe foi imputada, é passível de ser considerado em julgamento como capaz de causar prejuízo ao exercício da ampla defesa do autuado, motivo pelo qual, decidindo a autoridade julgadora pela nulidade, deverá classificar o vício como formal. Segue. E eu coloquei um terceiro exemplo, que eu acho que eu não vou me debruçar muito nele, dado o avançado do meu tempo aqui, que seria o caso em que não há prejuízo do sujeito passivo, nem em relação ao conhecimento da obrigação que foi imputada, tampouco em relação à ampla defesa. Ou seja, alguma irregularidade que não tenha
afetado nenhum dos dois princípios. Nesse caso, seriam meras irregularidades, não passível de nulidade e sem interesse de classificação da nossa parte para efeito de aplicação do artigo 173 do CTN. Segue. Segue. Bom, aqui eu coloquei também, eu acho que eu também vou pular essa parte, porque devem ter agora faltando 4 minutos, e o erro na eleição da base de cálculo, erro na apuração da base de cálculo. É uma situação idêntica àquela, similar àquela colocada na transparência anterior, né, em que na situação 1.1 o auto poderia ser anulado por vício